Nós seguiremos com mais uma aula de redação. E hoje nós vamos falar sobre a narração. O que é a narração? Narração é o ato de contar uma história, certo? Quando você vivencia ou não determinadas situações e que você acha interessante, o que as pessoas acham interessante, contar, recontar, reviver essa história. Então aí, quando a gente pratica essa ação, certo? De contar um fato, então nós estamos fazendo uma narração. Então vamos ao nosso estudo? Então, narração, de acordo com Branca Granatic, é uma autora que eu gosto bastante dela. Ela tem alguns esquemas muito interessantes e foi nessa perspectiva que nós vamos ver alguns conceitos de Branca Granatic, tá bom? Então, de acordo com a autora, narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. Certo? Então, o que nós acabamos de falar sobre narração é o ato de contar uma história. Então, Branca Granatic, ela dá um exemplo de um texto narrativo e aí ela introduz. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho da sua casa. Então aí é um exemplo de um texto narrativo, curtinho, certo? E aí nós temos o quê? Uma história contada pela nossa autora Branca Granatic. Então, narração é o ato de contar uma história obedecendo uma sequência de fatos em que os personagens principais e secundários se movimentam em um misto de acontecimentos num determinado espaço, à medida que o tempo passa. A essência da narração, como a gente pode ver aqui na tela, ela é baseada nos acontecimentos que envolvem personagens, o tempo, o espaço e o conflito. Vamos aprofundar mais os nossos estudos. Então, narração, a gente observa aí, quando contamos um fato, né, nós podemos participar da história. Quando essa história aconteceu com você. Relatando algo que acontecera, né, com você e também com a gente. Então, quando é um fato que acontece conosco, comigo, né, quanto com outras pessoas. Assim nós temos o narrador em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu e nós. Ou seja, é aquele que participa da história sendo o narrador personagem. Nós temos ainda o narrador em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa é aquele que, não participando da ação, relata apenas o que foi vivido por outras pessoas a partir da sua observação. É o chamado narrador observador, ou seja, é quando você não participou da história, você viu um acontecimento com outras pessoas e aí você narra tudo o que se passou com elas. Então aí você está sendo o quê? Um narrador, né? Observador. Nós temos ainda o narrador onisciente, também chamado de onipresente. É um tipo de narrador que conhece toda a história, os detalhes da trama. Ele tem conhecimento sobre todo o psicológico dos personagens, desde os sentimentos, as emoções, os pensamentos, enfim, ele sabe tudo. Tranquilo? Então, os elementos da narração. Todo o texto narrativo, ele conta um fato que se passa
em um determinado tempo e um lugar. Quando foi que aconteceu? Onde aconteceu? Então, aqui na telinha a gente vê que a narração só acontece na medida em que os fatos se desenrolam, em encontros e desencontros entre os personagens. Branca Granatique, ela acrescenta: um fato em geral acontece por uma determinada causa e desenrola-se envolvendo certas circunstâncias que o caracterizam. É necessário, portanto, mencionar o modo como tudo aconteceu detalhadamente. Um acontecimento pode provocar consequências, as quais devem ser observadas, certo? E assim nós temos, como elementos da narração. Em primeiro nós temos o quê? O fato, como a gente pode ver aqui na telinha. Então, o fato está relacionado à história, ao acontecimento que se vai contar, vai narrar. É o que aconteceu de importante para chamar a atenção das pessoas, que aguça a curiosidade das pessoas. Outro elemento é o tempo, né? Quando aconteceu? Então, ele diz respeito, né? Quando a história transcorreu, em que época, ou momento, né? Pode ser cronológico, né? Aquele em que nós podemos medir o tempo a partir do relógio, né? Ou psicológico, atrelado à memória dos personagens, né? Sem se importar com a lógica. Por exemplo, de imediato eu posso pensar, nós podemos pensar na nossa infância. De repente a gente já pode planejar futuro. Então aí nós temos o quê? O psicológico. Então a gente ele não se importa muito com a lógica. Então de repente a gente pode estar em um período da sua infância, bem como no futuro você adulto, né? Então outro elemento da narração, nós temos um lugar, ou seja, onde se passou o fato, em que local. E aí na sequência nós temos os personagens, ou seja, de quem se está falando. Quem foi que praticou a ação, que participou, que sofreu as ações contadas, né? E aí nós temos o protagonista, que é a personagem principal, é aquele que se desenrola todo o fato, a essência da história. E ainda, muitas histórias têm o quê? O antagonista, que é o vilão, é aquela criatura que está sempre atrapalhando a felicidade do protagonista, certo? Ele está sempre apostando que as coisas não aconteçam, que hajam dificuldades, enfim. E na sequência temos os secundários, certo? São aqueles personagens que estão apenas para complementar uma cena, sem ter tanto destaque, sem ter tanta essencialidade, apenas complementam. Ainda nós temos a causa. A causa é a ocorrência que chamou a atenção, né, e merece ser contada a outras pessoas. Ou seja, é o motivo. Temos ainda o modo. E aí o modo, ele retrata como transcorreram as coisas, de que forma os fatos aconteceram. E por último, nós temos as consequências. O que são as consequências? Os resultados observados a partir do fato principal ocorrido. Certo? E nós vamos novamente com Branca Granatique, ela traz o esquema da narração, certo? Como sugestão, porque a partir desse tem uma gama de possibilidades de narrar o seu texto. Basta usar e abusar da criatividade. Mas vamos ao exemplo de Branca Granatique. Então, no primeiro parágrafo, ela sugere o quê? Explicar que o fato narrado, né, para que o leitor ele tenha uma ideia da história que vai ser contada, para chamar a atenção dele, né? A conquista no primeiro parágrafo, né? Para poder conquistar o leitor, para que ele leia seu texto até o final. Então, para que
ele se interesse pelo texto, não é? Então precisa o quê? No primeiro parágrafo, explicar que fato está sendo narrado, vai ser narrado, determinando também o tempo e o lugar. E aí nós temos a introdução. A introdução é a paquera, é a conquista, certo? É onde você vai fisgar ali o leitor para que ele possa sentir-se maravilhado com a sua história. Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos ainda no segundo parágrafo. O segundo parágrafo, ele traz a causa do fato e a apresentação dos personagens. Certo? O terceiro parágrafo, ele traz o quê? O modo como tudo aconteceu. Então, o segundo e o terceiro parágrafos constituem o desenvolvimento, a história propriamente dita, como tudo passou. E ainda, né, o clímax, ou seja, o momento epa, né, que chama a atenção das pessoas, e aí o fato aconteceu, e aí como é que vai se desenrolar, certo? Então, onde deixa o quê? O leitor ansioso para chegar logo no quarto parágrafo, que é a conclusão, ou seja, as consequências e o desenrolar de tudo. Então, é interessante essa sugestão da Branca Granati, eu achei muito boa. Então, lembrando que é uma possibilidade, uma sugestão. Você pode ter ainda uma gama de oportunidades. Vamos lá. Ainda no esquema da narração, Branca Granatic, ela alerta que é bom lembrar que, embora o elemento personagem tenha sido citado somente no segundo parágrafo, né, onde são apresentados com mais detalhes as características, né, físicas, psicológicas, enfim, eles aparecem no decorrer de toda a narração, uma vez que são os desencadeadores da sequência narrativa, ou seja, no segundo parágrafo eles têm o quê? Uma ênfase maior, como eu acabei de citar, dando traços da personalidade para que o leitor ele possa fazer ter uma ideia de quem são os personagens, né? Os personagens, os principais, e também o antagonista, certo? Na sequência nós temos aí como segunda dica, né? Branca Granatic, ela traz que o elemento causa pode ou não existir em sua narração. Lembrando que, como nós falamos, é uma sugestão, né? Ela acrescenta que há fatos que decorrem de causa específica. Por exemplo, o atropelamento pode ter como causa o descuido de um pedestre ao atravessar a rua sem olhar. Não é isso? Existe, em contrapartida, um número ilimitado de fatos dos quais não precisamos explicar as causas, por serem evidentes. Por exemplo, uma viagem de férias, um assalto a banco, não é? E aí, por último, ela diz o quê? Os 3 elementos mencionados na introdução, ou seja, o fato, o tempo e o lugar, eles também não precisam necessariamente aparecer nessa ordem. Podemos especificar no início o tempo, o local, para depois enunciar o fato que será narrado. Não é interessante, né? Essa sugestão da Branca Granatic? E aí nós temos a verossimilhança na narração. Professor, e o que é isso? Vamos ver? Então, quando falamos em transfiguração do real, fazemos referência a um mundo imaginário, a algo criado pelo próprio artista. No entanto, não é porque a história não é verdadeira que ela não deva, possuir uma lógica, uma equivalência com a verdade. Assim, a narrativa ela precisa ser construída de um universo possível no intuito de provocar no leitor a sensação de que algo pode realmente existir e acontecer. Assim, os fatos não precisam corresponder de forma exata ao universo exterior, mas necessariamente precisam ser verossímeis, semelhantes à realidade. Em outras palavras, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que a história, ela precisa ter uma lógica, ela precisa ter
uma sequência ser coerente com a realidade. Do contrário, né, vai soar como algo bobo, como algo sem sentido, né, como algo distorcido e distante do real. Então, a verossimilhança na narração é justamente, né, mesmo se tratando de um fato fictício, ele tem o quê? A lógica, né? Pareça um fato não bobo, mas um fato real, mesmo tendo ele uma conotação fictícia, de ficção, certo? Então, verossimilhança seria o quê? Ter conexão com o real, a lógica. Na sequência, nós temos aí a verossimilhança externa, ou seja, trata-se daquilo que é aceito pelo senso comum, tido como possível, provável, ou seja, algo que seria o quê? Lógico para todo mundo, certo? Algo que seria comum, real, possível de acontecer, certo? E a verossimilhança interna, ela está direcionada mais ao interior do texto, certo? Ele fala de que? Da coerência narrativa, né? Pelos fatos ocorridos numa sequência lógica, né? Dentro do que se passou no texto. Por exemplo, primeiro você acorda, né? Depois você, digamos assim, vai à escola. Depois você tem um tempo livre para ir jogar bola com os colegas. Então, essa seria a sequência normal. Seria irreal se a gente dissesse que primeiro você joga bola, depois acorda, depois dorme. Viu a questão da sequência, da coerência, certo? Dos fatos ocorridos a partir da lógica. É por aí. Então, os tipos de narração. Nós temos a narração objetiva, que ela é aquela narrada de forma direta, né? Não deixando traços emocionais, né? Sentimentalidades e a opinião permearem a história. Ela geralmente é escrita na terceira pessoa. Ele ou eles. De modo impessoal. Podem ser usadas também na primeira pessoa. Agora é mais comum na terceira. Então, esse tipo de narração objetiva, ela é mais comum em ocorrências policiais, né? Em jornais cujo objetivo do escritor é apenas informar a população sobre algo. Então, ele não vai ali incluir traços da sua personalidade, da sua opinião, daquilo que ele considera, enfim. E na sequência nós temos a subjetiva. Então, nela percebe-se traços marcantes de emoção, de sentimentalidade, ou seja, é o inverso da objetiva. Né? Nela há o quê? Pontos de vista do autor. Então, o narrador, nesse caso, ele se envolve emocionalmente com os fatos. São observados efeitos psicológicos, né? É comum a utilização da primeira pessoa, o que não significa a exclusão da terceira. Então, aí, nela está a presença da opinião, né, do autor do texto. Continuando, os tipos de discurso na narração, nós temos o discurso direto. O discurso direto é uma forma de dar vida aos personagens, né, visto que se transcreve exatamente a fala deles, sem participação do narrador. Ao lado nós temos aí, né, um diálogozinho que eu coloquei. Então a gente observa aí, a professora dirigiu-se à turma e perguntou: estão compreendendo o assunto? Então, houve uma participação minha direta ao perguntar, ao indagar vocês.
né? Compreendendo, estão compreendendo o assunto? E eu pergunto, estão compreendendo o assunto, pessoal? E eu espero que vocês me digam, sim, professora, estamos. Então, percebam que há um diálogo entre eu e vocês, certo? E o discurso indireto, professora, é justamente o inverso. Ele é marcado pela intervenção direta do narrador, que usa suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Então, perceba que o mesmo diálogo, ele é narrado de maneira diferente. A professora, ou seja, ela, dirigiu-se aos alunos e perguntou se estavam conseguindo compreender o assunto. Em resposta, os alunos responderam afirmativamente. Então, eis a diferença do discurso direto e do discurso indireto. Tranquilo? A gente observa aí também a questão da pontuação, não é? E a presença também de verbos de elocução, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Então, os tipos de discurso na narração, que a gente viu, discurso direto. Então, aí, como a gente observa na telinha, nós temos, é comum, verbos no presente do indicativo. Professor, o que é um verbo no presente do indicativo? Vamos lembrar? É um verbo, certo? Que pratica, que traz uma ação que está acontecendo no momento atual, certo? Ainda no discurso direto, ele tem uma pontuação característica, né? O travessão, que indica a fala, né? Os dois pontos, e a presença de verbos de elocução. Professor, o que são verbos de elocução? São verbos que indicam que haverá uma participação de alguém no texto. E ela perguntou, ele falou, eles disseram. Depois do verbo de elocução há sempre dois pontos. E para começar, a resposta da pergunta, travessão, tranquilo? Então aí nós temos o verbo no discurso. Aliás, nós temos o tipo de discurso indireto, certo? E agora nós vamos falar do verbo sim. Então, ele pede o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Eita, professora, complicou. Complicou nada. O verbo no pretérito imperfeito, ele indica um passado distante, certo? Ficava, havia. Esse passado distante, por exemplo, quando você era bebê, você chupava chupeta, você usava fralda, e não vai mentir que também fazia xixi na fralda também, certo? Então, mas vamos lá. Deu para entender? Então, nós temos o quê? A ausência de pontuação característica, ou seja, não há o diálogo no discurso indireto, certo? Na sequência, nós vamos ter o quê? Linguagem formal e informal na narração. Temos isso também, professora? Claro, quando a gente vai contar um fato, algo, a gente tem que ser fidedigno, não é? A tudo que se passou. Do contrário, as pessoas não vão entender. Então, nessa perspectiva, existe o que é a linguagem informal. O que é a linguagem formal? Nós vimos em língua portuguesa. Linguagem informal é aquela registrada pelo falar cotidiano, em que costumamos nos dirigir às pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Ou seja, você vai ali na sala do colega, que não deve ir na hora da aula não, viu? Espera o intervalo. Pois bem, vamos lá. E aí você vai, eu gostaria de falar com Vossa Senhoria, eu gostaria que Vossa Senhoria se dirigisse aqui ao recinto para nós conversarmos. Claro que você não vai utilizar esse linguajar, né? Essa forma, essa variante. Você vai utilizar o quê? Amigo, fulaninho, eu gostaria de conversar contigo.
É possível? Mas antes peça o professor. Certo? Então, pessoal, linguagem informal é aquela que a gente usa no dia a dia com as pessoas simples e comuns da nossa convivência, certo? E a linguagem formal é justamente o inverso. É uma linguagem melhor elaborada, né? Geralmente utilizada com pessoas de cerimônia, os chamados superiores hierárquicos. É onde você vai justamente, né, utilizar os pronomes de tratamento adequado. Certo? O excelentíssimo senhor poderá atender-me? Vossa senhoria poderá liberar o auditório? Então, esses são exemplos de quê? Da linguagem empregada na narração, que pode ser o quê? Formal e informal, a depender da situação que você vá relatar. Na sequência, nós temos aí a estrutura da narração, né? Nós vamos reiterar aqui. Então, nós temos a apresentação e a introdução, que é a parte introdutória, como eu já falei, que é o namoro, a conquista, em que as principais características do contexto são apresentadas tais como as personagens, né? O lugar e o período de tempo. Nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento, como a gente já falou, a parte que apresenta a sucessão de acontecimentos. As ações, os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o quê? O enredo ao clímax, o momento epa. Né? E aí, chegamos ao clímax. O trecho mais emocionante em virtude de ser o momento em que algo bastante esperado vai acontecer. Tchan, 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 tchan. É justamente nesse momento aí. E aí, logo mais para matar nossa curiosidade, nós temos o desfecho, que é a parte conclusiva, né? A partir de quando são tomados os rumos finais da narração e justamente tudo se encaixa, não é? O mocinho resolve o problema, o bandido vai pagar, certo? E todos foram felizes para sempre. Pelo menos em toda a história, o que nós sempre queremos é um final feliz. Certo? E aí nós temos o título e o tema na narração. Tema é o assunto de forma ampla e abrangente que está sendo tratado no texto. Então, é do tema que se extrai o título. Então, eu coloquei como exemplo aí que nós temos agora em agosto, dia 6 e 9, né? Nós temos aproximadamente 75 anos, né? Os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas que destruíram as cidades do Japão, né? De Hiroshima e Nagasaki. Né? Lamentavelmente. E aí, vamos na nossa sequência. Então, nós falamos sobre o quê? Sobre o tema violência, guerra, né? Segunda Grande Guerra Mundial. E aí vamos extrair o título. Então, o que é o título? Vamos falar sobre ele. Ele é representado por uma frase, né, de forma sintética e resumida. Ele apresenta e representa a história a ser contada. A partir do título é que o leitor ele vai ter uma ideia do que se trata, do que irá versar o texto, né, a narração. Então, é essencial o título, pois ele dá vida ao texto, né, direciona o olhar e a curiosidade do leitor. E aí, como exemplo do título, no tema que a gente falou anteriormente, nós temos o Vinícius de Moraes, né, o poema Rosa de Hiroshima, que é um poema belíssimo, belíssimo, né? E aí nós temos como título, extraído do tema, né, o lançamento da primeira bomba atômica, nós temos aí Rosa de Hiroshima. Tranquilo? E aí, construção do enredo na narração. O que é o enredo?
é a sequência lógica dos acontecimentos da história, não é? É a rede de situações, como a gente pode ver aqui na tela, que as personagens eles vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Então é o desencadear dos acontecimentos, certo? São as ideias concatenadas, são as ideias, não é? Combinadas entre si, que dá a sequência lógica e finalmente a compreensão do texto. Esse é o enredo. Tá bom? Tipos de narração. Nós temos o romance. Eita, as meninas aí apaixonadas, os meninos também, né? Então vamos lá, o que é o romance? É uma narrativa sobre um acontecimento ficcional no qual são representados aspectos da vida pessoal, familiar ou social de uma ou vários personagens. Ele gira em torno de vários conflitos, sendo um principal e os demais secundários, formando assim o enredo. Então nós temos muitos romances, né? O pessoal está apaixonado aí, eu, hein? Sei não. Vamos lá. O próximo será o que? A novela. O que é novela? Assim como o romance, a novela comporta vários personagens, sendo que o desenrolar do enredo acontece numa sequência temporal bem marcada. Atualmente, a novela televisiva tem o objetivo de nos entreter, bem como nos seduzir com o desenrolar dos acontecimentos, pois a maior parte foca assuntos relacionados à vida cotidiana. E aí extrai, né, no leitor, provoca no leitor a catarse, as emoções ficam afloradas, certo? Quando a gente se liga na vida, nos acontecimentos, né, da novela, naquele romance, enfim, maravilha. E ainda nós temos o conto, que é uma narrativa mais curta, densa, com poucos personagens, e apresenta um só conflito, sendo que o espaço e o tempo também são reduzidos. Certo? E aí, a seguir, nós temos a crônica. Também fazendo parte do gênero literário, a crônica é um texto mais informal que trabalha aspectos da vida cotidiana, muitas vezes num tom muito sutil. O cronista faz uma espécie de denúncia contra os problemas sociais através do poder da linguagem. E nós vamos, nas aulas subsequentes, ver cada gênero, né? cada tipo, narração, toda a tipologia textual, a gente vai falar sobre cada uma delas de maneira separada. E aí nós temos a fábula. Na fábula, os personagens são representados por animais, né? De cunho pedagógico. Ela visa transmitir ao leitor uma lição moral, né, e ética. Quando são representados por personagens inanimados, recebe o nome de apólogo, mas a intenção é a mesma da fábula, ou seja, passar um ensinamento, uma moral da história. E agora nós temos a coerência e a coesão no texto. Lembrando que a coerência e a coesão, né, bem como a construção do parágrafo, nós vamos fazer na atividade, porque nessa perspectiva a gente define melhor, a gente compreende melhor os elementos, né, os conectivos, a importância deles, bem como a gente vivencia, né, a coerência propriamente dita num determinado contexto linguístico. Mas vamos lá. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Então nós temos aí os elementos conectivos, os elementos que ligam, né, as preposições, as conjunções, certo? E nós temos agora a coerência. A coerência o que é? Por sua vez, ela é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam, né, que o texto tenha sentido. A coerência é responsável pelo quê? Pela lógica, pelo sentido do texto. Nós vamos trabalhar, né, a seguir no exercício. Era uma
uma fria noite de Ano Novo. As pessoas passavam com seus casacos quentes, luvas e lenços. Estavam todos correndo para chegar a algum lugar. Alguns estavam atrasados, correndo para chegar em casa, e outros estavam indo para outro local celebrar o Ano Novo. As crianças estavam correndo nas ruas e jogando bolas de neve para se divertir. Claro, eles eram os que mais apreciavam a neve. Estavam brincando uns com os outros e rindo histericamente. Mas nas ruas havia uma garota diferente daquelas que estavam brincando. Esta menina estava de pé no meio da rua, só assistindo as outras crianças. Ela não tinha um chapéu para protegê-la do frio como os outros. Suas roupas eram finas e rasgadas, e os chinelos em seus pés nem serviam direito, eram muito grandes. Ela estava segurando uma caixa em suas mãos. Tremendo, no frio gelado, a garotinha mal notou um carro vindo na sua direção. Ei, garota, fique na calçada, você será atropelada. A menina rapidamente correu para a calçada. Mas enquanto ela estava correndo, os seus grandes chinelos escaparam de seus pés. Quando ela estava na calçada, ela se virou e olhou. E viu um garoto correndo com seus chinelos. Meus chinelos! Ela gritou e correu atrás dele, mas a criança fugiu rapidamente. Não tendo escolha senão andar descalço, ela procurou um abrigo ao lado de uma parede. Ela abriu a caixa que estava segurando e colocou no chão. Ela olhou para a caixa de fósforo e seus olhos começaram a lacrimejar. Era uma pequena vendedora de fósforos, mas ela não conseguiu vender uma caixa de fósforos naquele dia. Se ela fizesse uma venda e ganhasse algum dinheiro, ela poderia ir para casa e pelo menos comer uma tigela de sopa quente com sua mãe. Então ela começou a gritar com sua voz fina e trêmula, de frio e tristeza. Fósforos! Alguém quer fósforos? Fósforos! Mas ninguém na rua prestou atenção nela. Então ela se sentou ao lado da parede. Seus dedos começaram a doer por causa do frio. Ela não podia mais aguentar a dor. De alguma forma, ela tinha que se aquecer. Ela abriu a caixa e tirou um fósforo. Seus dedos estavam congelados. Ela mal conseguia segurar o fósforo. Com suas mãos tremendo, ela acendeu o fósforo na parede. E de repente uma luz quente e alaranjada a cercou. A pobre menina passava o fósforo de uma mão para outra para aquecer os dedos. Suas mãos não estavam mais frias. De repente, ela encontrou-se na frente de um fogo ardente. Olhou para o fogo e começou a sonhar. Estava sentada em frente a uma lareira em uma bela sala. Vestia um suéter de lã, botas peludas nos pés e um gorro na cabeça. Estava tão quente que ela começou a suar. Mas de repente o fósforo apagou. Com o fósforo apagado, aqueles doces sonhos também desapareceram. Seus dedos pequenos começaram a congelar e doer outra vez. Então ela acendeu outro fósforo. Naquele momento, um vento frio soprou. A menina virou-se para a parede para manter o fósforo aceso e cobriu o fogo com as mãos. Enquanto ela estava olhando para o fogo, a parede, de repente, se abriu. Dentro havia uma grande sala. Havia todos os tipos de alimentos sobre uma mesa com uma toalha branca. E os candelabros de prata sobre a mesa iluminaram a sala como a luz do dia. Ela olhou para a mesa e viu que no meio da mesa havia um belo pedaço de carne. Ela imediatamente pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca. De repente, ela não estava mais com fome. A pequena vendedora de fósforos quis comer outro pedaço. Ela estendeu a mão, mas o fósforo que ela tinha na mão apagou muito rápido. A mão da pobre menina queimou e ela largou o fósforo. Ai, ai!
Assim que ela jogou o fósforo fora, o banquete e a sala desapareceram. E a parede reapareceu. A pequena vendedora de fósforos acendeu um outro fósforo. Agora ela estava em um sonho ainda maior. Ela estava sentada debaixo de uma árvore em uma noite de verão, olhando para as estrelas. Ainda estava quente, apesar de que era noite. Ela não conseguia tirar os olhos das estrelas. Ela nunca tinha visto o céu e as estrelas tão claras e brilhantes antes. Então, de repente, ela viu uma estrela cadente. Ela pensou consigo mesma: lá vai outro de nós, voando para a eternidade. Estas eram, na verdade, as palavras da sua avó. E ela viu a sua avó aparecer. Sempre que você vir uma estrela cadente, é alguém indo para o céu, minha querida. Sua avó ficou visível por um breve momento e depois desapareceu. Vó, pare, não vá! Por favor, não vá! Eu sinto tanto a sua falta. Para ver a avó mais uma vez, ela acendeu outro fósforo. Ela esqueceu que estava congelando de frio no meio da rua e começou a sonhar mais uma vez. Toda vez que acendia um fósforo, sentia como se estivesse vendo a sua avó e ouvindo a sua voz. A menina acendeu outro fósforo. O ambiente era iluminado como a luz do dia. Ela nunca tinha visto a sua avó tão bonita antes. Seu rosto amoroso a fez esquecer todos os dias frios e amargos que tinha passado. Ela não queria que este momento terminasse, então ela rapidamente acendeu o último fósforo. Sua avó apareceu na frente dela novamente. Ela estendeu os braços para segurar a mão da pequena vendedora de fósforo. E elas começaram a voar juntas para o céu. A menina sentiu um súbito alívio. Não havia mais frio ou fome. Naquele momento, outra estrela cadente passou. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam na rua viam a garotinha sentada na parede com os olhos fechados, mas com um doce sorriso no rosto. Ela tinha um monte de fósforos queimados ao seu redor. Os fósforos que com suas chamas trouxeram seus sonhos vivos, sonhos que ninguém jamais sonharia. Então, agora, nós acabamos de ver A Pequena Vendedora de Fósforos, dos contos de Andersen. Linda história. E aí, na sequência, nós temos os exercícios, certo? Então, coerência e coesão na construção do parágrafo. Lembra quando eu falei? Então, agora nós vamos prestar bastante atenção, né? Nós temos um texto narrativo, um texto visual, né? Construído a partir de imagens, né? O conjunto de todas as imagens formam a narrativa. Então, assim, o que é que nós vamos fazer? Você vai analisar a sequência lógica trazida por cada imagem, né? Vai montar o texto de acordo com os acontecimentos. Para isso, tem em cada imagem tem o quê? Um espaçozinho para você numerar de 1 em diante. De acordo com o enredo. Lembrados? De acordo com a sequência lógica dos fatos. Certo? Depois você vai definir a ordem desses acontecimentos, né, analisando cada quadrinho separadamente. Depois, a partir do que pôde assimilar da imagem, você vai elaborar 4 frases. Frases não óbvias, né? Frases bem elaboradas, criadas a partir do que você está vendo, analisando, certo? E aí, na sequência da atividade, nós temos a primeira imagem,
certo? A segunda. A próxima. Mais uma. Outra. Outra. E aí, depois de elaboradas as frases, nós agora iremos juntá-las em um período. Para tanto, precisaremos acrescentar, substituir ou mesmo retirar algumas palavras, certo? Assim você vai unir as frases fazendo as modificações necessárias. Veja o exemplo aí. A frase que eu peguei, ou melhor, o texto visual que nós pegamos foi o que? O da Magali. Que ela diz o quê? Lugar de mulher na cozinha. Então, as frases não óbvias, a gente observa aí a primeira. Magali, como gosta muito de comer, defende que lugar de mulher na cozinha. A primeira frase. A segunda. Magali sente-se atraída por uma cesta de frutas que está no armário. Terceira frase. Para ter uma visão privilegiada das frutas, Magali sobe em um banquinho. 4. Magali demonstra ser mais inteligente do que feminista. Então a gente observa aí. Agora o parágrafo montado. Perceba que aqui no parágrafo eu coloquei umas palavras em destaque. Aqui, ó, certo? E como? E demonstrando. Então, a gente observa aí que essas palavras, elas serviram de quê? De conectivos, certo? Conectivo para que a gente pudesse, né, ligar, dar sentido, trazer coerência, né, e coesão. Aí nós observamos. Magali sente-se atraída por uma cesta de frutas que está no armário. E, para ter uma visão privilegiada das frutas, sobe em um banquinho. Como gosta muito de comer, defende que lugar de mulher é na cozinha, demonstrando ser mais inteligente do que feminista. Certo? Então, aí a gente observa que tem palavras nas frases. Nós vimos que o nome Magali ele aparece 3 vezes. E aí perceba que nós só colocamos uma. Então, veja a diferença, né, na construção da frase e do parágrafo. Pois é isso que você vai fazer, né, com as imagens que nós expusemos antes. E aí, na sequência, nós temos o quê? Sobre o vídeo A Pequena Vendedora de Fósforos. Certo? Nós temos algumas perguntas aí. Por que o texto é uma narrativa? Onde acontecem os fatos narrados? Em que época do ano aconteceram os fatos narrados? Como a história começa? Em que momento as complicações começam na vida da personagem? Por quê? Como você imagina a vida dessa menina? Por que será que ninguém comprava os fósforos? O que você pensa sobre a atitude dessas pessoas? As palavras sublinhadas se referem a uma estrela, as luzes do Natal, a menina. O gênero dessa história é propaganda, notícia, poema, é um conto. E aí nós temos a bibliografia consultada, certo? Alguns sites, né? O material que nós consultamos para preparar esse material para vocês. E aí a nossa aula, né? Nossa aula de hoje chegou ao final, certo? E vamos à tarefa agora. Nos encontraremos daqui a pouco.